como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar as minhas leituras do mês de março. No mês de março foi um mês bem agitado, tem muitas novidades, tem muita coisa legal aqui para compartilhar com vocês. Então, para o vídeo não ficar tão longo, vamos logo ao que interessa. Vamos às leituras do mês de março. E o primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora que eu gosto bastante. Eu já li alguns livros dela, inclusive já indiquei esses livros pra vocês. Infelizmente, esse livro em especial que eu vou comentar com vocês, ele ficou em último colocado no mês de março. Eu não consegui entender o porquê disso, porque a autora ela escreve muito bem, eu gosto muito dela, eu gosto das histórias dela, mas esse livro em especial assim não foi um livro assim que me atraiu tanto. Não sei se foi por conta da temática do livro ou não. Eu não consegui, assim, até agora entender o que aconteceu. Estou falando do livro Proteja-me, da autora Meia Banks. Vocês sabem que eu gosto da Meia Banks, né? Já falei várias vezes dela com vocês. Mas vamos lá, gente. Vamos ver se eu consigo explicar pra vocês o que eu não consegui, assim, assimilar muito bem em relação à leitura desse livro. Esse livro aqui conta a história da Raimi, que é uma jovem sensitiva que tem poderes especiais. Ela consegue encontrar pessoas desaparecidas simplesmente tocando em objetos que são dessas pessoas. E a Raimi é procurada por um magnata muito importante, o Caleb, que a irmã dele, mais nova, foi sequestrada. E ele já tentou de todas as maneiras possíveis encontrar a irmã e não conseguiu. Até que ele descobre, né, que a Raimi tem esses poderes especiais, então ele vai atrás dela para tentar resgatar a irmã. E ele consegue, né, a Raimi consegue encontrar, né, a localização onde está a irmã dele é resgatada, ela é salva, e depois disso tudo, né, que a poeira baixou, que a irmã dele está salva em casa, ele resolve voltar para casa da Raimi para tentar ajudá-la, porque no dia que ele foi lá para solicitar os serviços dela, né, ele acabou percebendo que a Raimi vive num ambiente muito pobre, ela não tem muitos recursos, ela é uma menina assim que precisa de muita ajuda. Só que quando ele volta lá, a Raimi simplesmente desapareceu, então ele não tem como ele ajudar a moça. E ele fica com esse peso, gente, na consciência durante muito tempo, porque quando ele solicitou que a Raimi tentasse encontrar a irmã dele, ele não sabia que a partir do momento que a Raimi conseguia uma conexão, né, com uma pessoa desaparecida, ela sofria tudo aquilo que a pessoa sofreu, todas as dores, todas as aflições, ela acaba sentindo isso também, ela acaba vivendo isso também, e isso é muito difícil para a Raimi. E ele só descobriu isso no dia mesmo que ele tentou encontrar a irmã, mas assim, ele precisava muito encontrar a irmã, mas ele ficou com esse peso na consciência de ter trazido um sofrimento, né, uma aflição pra Raimi. Só que um tempo depois, gente, um ano depois, a Raimi que vai atrás do Caleb, porque dessa vez é ela que precisa de ajuda. Ela está em perigo, porque o sequestrador da irmã do Caleb agora está perseguindo a Raimi. Agora ele quer que a Raimi seja a sua próxima vítima. Esse sequestrador, na verdade, gente, ele é um psicopata que mata várias mulheres, ele sequestra as mulheres, ele tortura as mulheres e ele quer fazer isso com a Raimi. Então a Raimi está fugindo dele. Então ela procura o Caleb para o Caleb ajudá-la. Então o Caleb, né, acaba ajudando a Raimi, acaba levando ela para casa dele, colocando ela em segurança, protegendo ela de todas as maneiras possíveis. E eles acabam criando uma conexão também muito grande, porque assim, desde o momento que o Caleb conheceu a Raimi, assim, pra ele foi amor à primeira vista, e a Raimi percebe essa conexão que ela tem com ele também, e eles acabam se envolvendo. Então a história do livro gira em torno disso, né? O Caleb tentando proteger a Raimi do sequestrador, ela, né, nesse conflito de viver um relacionamento ou não, porque a vida dela sempre foi uma vida assim muito complicada, por conta, né, do dom que ela tem também. As pessoas não conseguem entender esse dom que ela tem, acham que isso é uma aberração, então ela sempre sofreu com isso, então ela acha que ela não está preparada para ter um relacionamento, mas o Caleb vai tentar de todas as formas, né, tentar convencer a moça, né, de que realmente eles vão dar certo, que realmente ele gosta dela. Então o livro gira em torno disso, gente, né, o psicopata perseguindo a moça tentando fugir do mocinho, o mocinho tentando salvar a moça, então assim, o livro gira em torno disso. E por que eu não gostei? Vamos à primeira questão, que eu acho que eu consigo explicar um pouco, tá? Um primeiro ponto, gente, que eu não gostei nessa história é o seguinte: o envolvimento dos dois, assim, é um envolvimento muito rápido, as coisas acontecem de uma maneira muito rápida, e é uma coisa que eu
particularmente não consigo assimilar esses tipos de envolvimento. Eu acho que quando a coisa vai rápida demais, ela não consegue te convencer, não consegue te ganhar, e que foi o caso desse livro, né? E por ele ser sensitivo demais, envolver muito esses temas assim, eu acabei não gostando muito da história não, tá bom, gente? Ele faz parte de uma série, tá? Deixa eu ver o nome da série. A série Snowborn. Eu vou ler o segundo livro, só pra eu ter certeza, tá, gente, que essa série não é uma série muito legal, assim, vou dar mais uma oportunidade, afinal é a Meia, então eu vou continuar lendo a sequência dessa série. Esse é o primeiro livro dessa série, depois a gente volta a falar sobre a continuação dessa série. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é um livro assim que eu estava na expectativa muito grande do lançamento. Inclusive, eu já comentei isso com vocês nas minhas leituras do mês de fevereiro. Eu estou falando de A Transformação de Heaven, do Dr. Stephen Reynolds. Não sei se é autor, se é autora, na verdade ninguém sabe, né, gente, se é autor é uma autora, porque esse autor em especial, ele deixa, né, a identidade dele no anonimato, né, então ele tem uma identidade secreta que ninguém pode saber, então você não sabe se é homem, se é mulher, mas tudo bem, não tem problema, o que importa é que eu adoro as histórias desse autor, né? Todos os livros dele, ele escreveu a trilogia Inferno de Gabriel, que é uma trilogia que eu gosto bastante, é uma trilogia que eu já indiquei pra vocês também, pra vocês que gostam de um romance hot, um romance mais estruturado, assim, com uma história bem mais elaborada, com certeza vocês vão gostar do Inferno de Gabriel, é uma leitura assim que eu sempre que posso, eu indico. E esse livro aqui, né, eu já dei uma pincelada mais ou menos do que seria a história dele. Na verdade, ele só serve de introdução para a série mesmo, e esse é o primeiro livro dessa série, o nome da série é Noites em Florença. Então, esse livro conta a história da Raven, que é uma jovem que mora em Florença. Ela trabalha numa galeria de arte, na verdade ela é restauradora de pinturas renascentistas. A Raven, gente, ela mora em Florença, mas ela é americana. Ela, na juventude dela, ela morou nos Estados Unidos, mas teve um acontecimento muito difícil na vida dela, então ela foi morar em outro lugar, na verdade para fugir de todos os problemas que ela teve nesse passado, né? Ela tem um passado bem complicado. Em Florença, ela tenta, né, reconstruir a sua vida, fazer novas amizades, viver num novo ambiente e fazer o que ela gosta, né, que é a restauração. E um dia que ela está voltando de uma festa, ela vê um sem-teto sendo agredido na rua e ela tenta, né, intervir, ela tenta salvar esse sem-teto e a vida dela acaba também entrando em perigo porque ela é atacada, ela fica entre a vida e a morte. Só que a Raven, gente, ela é salva pelo príncipe de Florença, que é um ser sobrenatural, que já falei isso pra vocês, né? E no conto, não se sabia que ser sobrenatural o príncipe de Florença era, né? Nesse livro é finalmente explicado que ser é esse. Na verdade, ele é um vampiro, né? Então o autor, ele tá arrumando, né, pra um caminho diferente, né, do que a gente viu nos outros livros dele. Então, o príncipe da sombra, né, como é chamado, né, o personagem, ele é um vampiro e ele acaba salvando a Raven e leva pra casa dela e cuida dela. E uma semana depois, a Raven volta pra casa dela e ela não sabe simplesmente o que aconteceu naquela noite. Ela simplesmente não sabe quem salvou ela. Ela não se lembra, na verdade, né, o que aconteceu com ela, se ela foi atacada ou não. Ela não se lembra desse episódio. Esse episódio é simplesmente apagado da cabeça dela. E quando ela volta, né, uma semana depois, ela está totalmente transformada. Isso estou falando fisicamente mesmo. Só que eu não vou falar que transformações são essas. Quem lê o livro vai saber que transformações foram essas. Então ela está totalmente transformada. E ela não consegue entender o que aconteceu com ela, né, durante esse processo. E quando ela volta, né, pro trabalho, ela acaba descobrindo que a galeria de arte onde ela trabalhava, mesmo sendo totalmente monitorada, totalmente segura, foi assaltada. E as obras, né, da Divina Comédia de Dante foram roubadas. E a Raven acaba sendo suspeita, porque ela ficou uma semana desaparecida e durante essa uma semana que ela ficou desaparecida, ela simplesmente não consegue entender e não consegue explicar pra ninguém o que aconteceu com ela, então ela acaba sendo uma das principais suspeitas desse roubo. E pra tentar, né, se inocentar, pra tentar descobrir o que realmente aconteceu com ela e o que aconteceu com essas pinturas, a Raven, por conta própria, começa
a investigar o que aconteceu. E durante essa investigação, ela acaba indo parar diretamente nas mãos do príncipe de Florença, mais uma vez. Então, o livro, assim, gente, eu não posso falar muita coisa, porque, assim, eu ando fazendo muito spoiler de livro, tá? Eu percebi que eu ando contando muita coisa pra vocês e eu não posso ficar fazendo isso. Então, vocês lendo o livro, vocês vão descobrir o que acontece. Só posso dizer uma coisa pra vocês, assim, tem um envolvimento da Raven com o príncipe de Florença e é um envolvimento, assim, meteórico, e eu gostei demais, assim, dos personagens. E esse autor, gente, é demais, assim, ele prova pra mim que ele consegue escrever livros, assim, interessantes, livros legais, mesmo tendo temas, assim, sobrenaturais, que é o caso desse livro, e mesmo trabalhando em cima de um tema batido, né, gente? Porque o tema vampiro é um tema batido, é um tema que não já está mais na moda, né? Foi-se o tempo, né, que vampiros estavam na moda, então ele conseguiu me provar mais uma vez, assim, que ele consegue escrever de tudo, e eu gosto muito da maneira que ele escreve, do envolvimento dos personagens, do ambiente que ele escreve, assim, você percebe que ele é apaixonado por Florença, pela arte, e é demais esse livro, gente, eu gostei demais dessa leitura, e eu indico para quem gosta do autor, com certeza vai gostar demais desse livro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, ele no Kindle, e é de uma autora nacional, uma autora que eu gosto demais, uma autora, assim, que eu aprendi a gostar. Ela é minha amiga, gente, assim, eu vivo batendo papo com ela no Face, vivo trocando ideias com ela, e ela, assim, super atenciosa, assim, é uma autora, gente, que está aberta a sugestões, é uma autora que está aberta às críticas, é uma pessoa, assim, muito sensível, assim, eu gosto demais dela. Eu estou falando da Elizabeth Bezerra. E o livro dela que eu li esse mês foi o Protegida por Mim, que é o 4º livro da série New York Times. Dessa série, essa capa foi a que eu mais gostei, viu? Essa capa ficou bem legal. E esse livro aqui continua contando a história da Jane. E nesse livro, gente, a Jane sofre. Se vocês pensaram que a Jane já sofreu nos outros livros, vocês não imaginam o que a Jane vai passar nesse 4º livro. O livro anterior, né, da série, que contou a história da Jane e do Neil, todo mundo já sabe, a Jane estava grávida, ela estava grávida de gêmeos, né? Ela conseguiu ficar com o Neil, então quando vocês pensam, nossa, que belezinha, a Jane vai viver feliz para sempre, que bom, né? Porque a Jane sempre teve uma vida assim complicada, uma vida difícil, aí que a coisa piora. No primeiro livro, ou melhor, no início desse livro, ela já é acusada de assassinato, ela foi acusada de matar a ex-mulher do Neil. Então, assim, é uma situação muito difícil e todas as provas indicam que realmente, né, ela matou a mulher do Neil e a Jane vai presa, gente. Vocês imaginam a Jane presa? Vocês não têm ideia disso. E você fica com aquela aflição, não, a Jane não pode ir presa, a Jane não pode ir pra cadeia. E o Neil faz de tudo, gente, pra que a Jane não vá presa. Ele move céus e montanhas. Vocês sabem como o Neil, ele é super protetor com a Jane, né? E como ele ama demais a Jane e ele deixa isso muito claro. E ele faz de tudo que ele pode para que a sua amada não seja presa, só que infelizmente a Jane acaba indo presa. E ela sofre demais na cadeia, viu, gente? Ela sofre demais mesmo. É uma coisa assim que te deixa muito aflita, te deixa assim muito triste, e o Neil do lado de fora tentando fazer de tudo para provar que a Jane é inocente. E quanto mais ele corre, gente, atrás de provas, quanto mais ele corre contra o tempo para tentar ajudar a Jane, tirar a Jane da cadeia, pessoas do passado voltam a assombrar a vida do Neil e assombrar a vida da Jane. Quando você pensa, não, agora vai ser resolvido, gente, acontece uma reviravolta assim do nada e você fica assim muito surpreso, acontece coisas assim que você não esperava. Quando você pensa que a Elizabeth tá tirando as coisas do nada, aí que você se engana. Tem coisas que ela escreveu nos outros livros que deram indícios que a gente nem percebeu que acontece nesse 4º livro. E esse 4º livro, gente, é incrível, é demais. E é um livro, assim, angustiante, é um livro que te deixa muito aflita. Eu fico muito aflita, né, gente? Eu me apego muito a certos personagens e parece que a história pra mim é verdadeira, a história tá acontecendo mesmo e eu fico muito, muito aflita mesmo. E nesse livro, gente, tem uma novidade. Eu não sei, quem me acompanha no Face já sabe disso. Uma vez eu comentei com vocês
que uma das minhas autoras, que eu gostava bastante, falou pra mim que ia escrever, né, um personagem em minha homenagem. E é a Elizabeth, eu não cheguei a revelar quem era, né? É a Elizabeth Bezerra. E a personagem acaba aparecendo nesse livro, gente. A personagem, né, que tem o meu nome, inclusive tem o meu sobrenome, é personagem com nome e sobrenome, gente, é serviço completo. Ela acaba aparecendo nesse livro, no finalzinho deles vocês acabam conhecendo essa personagem. E a história dela, pelo pouco que a Elizabeth mostrou aqui no livro, gente, vai ser uma personagem sofrida. Vai ser aquele tipo de personagem que eu gosto. Eu tenho preferência para personagens que sofrem, que choram, tem uma vida muito difícil, que nada pra ela é fácil. E essa personagem, né, a Fabiana, a vida dela, a história de vida dela é uma história complicada, é uma história sofrida, e eu já gostei de cara da personagem por conta disso. E eu estou louca para o próximo livro da série. O próximo livro não vai contar, né, a vida da Fabiana, vai ser do 6º livro, mas já a introdução que ela deu aqui já valeu super a pena e eu gostei demais. Assim, é tão emocionante você ler um livro e você ver o seu nome nesse livro, assim, gente, foi muito legal mesmo. Quando eu li o meu nome ali no livro, eu já mandei uma mensagem para ela direto, agradecendo, falando que eu fiquei muito feliz com isso e é muito legal. E independente disso, gente, tá? Independente da Elizabeth ter escrito uma personagem pra mim, independente da gente ter uma afinidade ou não, eu super indico os livros da Elizabeth. Ela é muito sensível pra escrever, é uma autora assim que escreve história realmente que comove corações, mesmo sendo história hot, tá? Que tem, né, uma pegada mais hot. Todas as histórias da Elizabeth são histórias assim que tem um fundo emocional muito grande que eu particularmente gosto bastante. E beijo pra você, Elizabeth, você sabe que eu te adoro. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora, gente, que é o seguinte. Eu li uma vez um livro dela, que é um livro, assim, maravilhoso. É um livro muito bom. É um livro que sempre que eu posso, eu indico a leitura dele. Só que é um livro que me trouxe trauma, gente, sinceramente. É um livro que eu chorei tanto. Um livro que eu fiquei tão triste com a história, que eu peguei trauma dessa autora e eu não queria mais ler nenhum livro dela. Só que quando lançou esse livro aqui, me falaram, não se preocupe, você não vai chorar, esse livro ao contrário, não é um livro triste. Eu resolvi ler, gente, porque assim, eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais ia ler um drama dessa autora, porque ela pega pesado mesmo. Eu estou falando da Jojo Moyes, e o livro dela que eu li esse mês é Um Mais Um. E é muito legal esse livro, e realmente eu não chorei, ao contrário. Esse livro me fez dar muitas risadas. Esse livro é super interessante. Apesar dele ter uma história, gente, com temáticas pesadas, com temáticas que fala de traição, fala sobre bullying, fala sobre crimes e conspirações, assim. Só que é um livro, assim, gente, super sensível, um livro, assim, super humano, com uma história, assim, divertidíssima, com uma personagem incrível, gente. É uma personagem, assim, que podia ter todos os motivos do mundo pra ser uma pessoa revoltada, pra ser uma pessoa amargurada, pra ser uma pessoa difícil de lidar, mas é uma personagem, assim, cativante, é uma mulher lutadora. Mesmo passando por todas as dificuldades que ela passa, ela vê beleza em tudo, ela é super positiva. E, gente, vocês não têm noção, essa personagem é incrível, que é a Jazz, que, como eu já disse, é uma mãe solteira. Ela cria sozinha os seus filhos. Ela tem uma menina que é uma super prodígio de matemática. A filha dela é super nova, mas assim, uma menina que desde muito pequena sempre gostou de matemática. Ela é super avançada em matemática, é um prodígio mesmo. E ela cria também um jovem adolescente que é o filho do seu ex-marido. Então, o ex-marido dela simplesmente abandonou ela, deixou ela com a sua filha e de quebra ainda deixou o filho dele, que ele teve com outra mulher, pra Jazz cuidar. E a Jazz cuida desse filho como se fosse o filho dela mesmo ele sendo um adolescente assim, cheio de problema. Ele é aquele adolescente gótico, meio que revoltado com a vida, com as coisas, mas muito fechado no mundo dele. Só que a Jazz cria ele como se fosse o filho dela mesmo, e ela dá de tudo que ela pode, ela dá pra esses filhos. E ela é uma mulher assim, gente, super lutadora. De dia ela trabalha
como faxineira, à noite ela trabalha no pub, assim, e mesmo tendo 2 trabalhos pra Jazz, é super difícil conseguir manter a família, conseguir alimentá-los, conseguir dar roupa pros filhos, assim, você vê que é uma personagem que sofre demais, mas é uma personagem super, super, super positiva. E um dia, a vida da Jazz acaba virando assim, de ponta cabeça, gente. É o seguinte... Ela conhece o Ed, que é um milionário, né? Um rapaz, um jovem milionário do ramo de tecnologia. Ela acaba conhecendo o Ed numa de suas faxinas. Um dia ela vai fazer faxina na casa dele. E é assim, gente, ódio à primeira vista, assim. Ela acaba odiando muito o Ed. O Ed também não vai muito com a cara dele, da cara dela, não. E esse episódio acaba passando. Depois a filha dela ganha uma bolsa de estudos numa escola particular muito famosa, onde eles moram, e ela não tem como matricular a filha dela nessa escola, mesmo tendo uma bolsa de 90%, ela não consegue arcar, né, com os restantes, né, com os outros 10% dessa bolsa, mas ela sabe, né, que essa bolsa é a oportunidade que ela tem de dar um futuro melhor para a filha dela, tudo aquilo que ela não conseguiu ter na vida dela, né, porque ela casou muito nova, teve que largar os estudos, tudo que ela não teve na vida dela, ela tá querendo dar para a filha dela, e ela vê, né, que é a única oportunidade da filha dela ter um futuro melhor. E ela faz os cálculos, tenta fazer de tudo, procura o ex-marido para tentar ajudá-la, né? Mas o ex-marido não quer ajudá-la, né? Ele nunca consegue ajudar, ele nunca tem dinheiro para ajudar a mulher, e ela acaba ficando sozinha mais uma vez e ela não sabe o que fazer. Aí que Ed, né, entra na vida da Jazz. Um dia ele reencontrou, né, a Jazz na estrada, que ela estava com o carro quebrado, que ela estava indo para a Escócia, né, porque ela estava tentando levar a filha dela para uma Olimpíada de Matemática, e nessa Olimpíada de Matemática ia ter um prêmio de $5.000, e se a filha dela ganhasse esse prêmio, ela ia conseguir matricular a filha, né, nessa escola particular. Então, né, a única oportunidade dela, a única chance dela é que a filha vença, né, esse campeonato. Então ela faz de tudo pra ir pra Escócia levar a filha pra esse campeonato. Só que o carro dela acaba pifando na estrada e o Ed acaba reencontrando a Jazz nesse momento, né? Quando ela tá lá na estrada com o carro dela pifado e com a polícia no encalço dela também. Então ele acaba tirando ela, né, desse momento complicado e acaba oferecendo uma carona pra ela, né. O Ed tá passando assim, gente, por um momento muito complicado. Ele pode ser preso por problemas que teve na empresa dele, ele tá sendo processado e são problemas assim bem sérios. E ele tá querendo se redimir, né, de tudo que aconteceu na vida dele. Ele acha que pelo menos esse ato, né, de ajudar a Jazz e a família dela vai ser o único ato bom que ele fez na vida dele, que ele nunca fez isso pra ninguém. Então ele resolve oferecer a carona pra Jazz, ele resolve levar a Jazz e a família dela pra Escócia, né? Então lá vai, né, o Ed, a Jazz, os 2 filhos dela e mais o cachorro, né, da Jazz, porque ela não tem com quem deixar o cachorro, então ela leva o cachorro também com ela, e é um cachorro enorme, um cachorro peludo. Imagine, gente, um cachorro dentro de um carro pra percorrer uma viagem longa, assim, é bem complicado. Só que o Ed acaba oferecendo e ele acaba embarcando nessa viagem junto com eles. E nessa viagem, gente, assim, eles passam por várias situações complicadas, várias situações inusitadas, assim, momentos assim que vocês dão muita risada. Os personagens assim são muito engraçados, né? Apesar da história ter um drama, né? Os personagens são bem engraçados e as situações que eles passam também durante esse percurso, durante essa viagem, é como se fosse um aprendizado para cada um deles. O livro, na verdade, ele conta a história e conta a visão de praticamente todos os personagens. Até a filha dela, você vê a visão dela de certas situações, o filho dela, o Ed, ela. Só faltou o cachorro mesmo, tá, gente? Porque você tem a visão de todos os personagens, de todos os momentos que eles estão passando ali. E você vê que é uma transformação para cada um deles. E é uma transformação para Jazz também, porque assim, ela tinha muita raiva do Ed, o Ed também não ia nada com a cara da Jazz, mas eles acabam descobrindo, gente, que assim,
que os opostos realmente se atraem e eles jamais se imaginariam que eles iam se apaixonar. Eles acabam se apaixonando loucamente e o Ed acaba embarcando nessa, acaba se apaixonando não só pela Jess, tá, gente? Ele se apaixona pelos filhos dela também e até pelo cachorro. Ele começa a gostar do cachorro, assim. É muito legal, gente, assim, porque são personagens que estão passando por momentos difíceis, por momentos complicados, mas são personagens que acabam se encontrando na vida e acabam encontrando um no outro uma nova oportunidade, né? Um novo fôlego de vida. E essa história é muito legal, esse livro é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse livro aqui. Apesar, gente, que ele tem seus altos e baixos, tá? Ele tem suas oscilações, tá? Ele não é um livro que te prende a todo momento, não é um livro assim que você lê e tá querendo devorar, tá? Não é. Então ele tem as suas oscilações, né? Como eu já disse, ele tem seus altos e baixos, mas assim, é um livro que vale muito a pena ler e eu super gostei de ler esse livro e super indico também a leitura dele. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês já é o segundo colocado do mês de março. É uma distopia, e é uma distopia, assim, interessantíssima. É uma distopia, assim, muito legal. Com uma história um pouco complexa, mas uma história, assim, eletrizante. É uma história que te deixa, assim, aflito, curioso, e eu gostei demais dessa leitura. E essa capa, gente, que capa maravilhosa é essa? Eu estou falando do livro A Joia. Essa capa é linda, 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 linda. Eu não sei se aqui no vídeo vai dar pra expressar, pra vocês verem como essa capa é maravilhosa. Eu coloquei a foto dessa capa no Instagram, lá deu pra ver melhor. É demais, essa capa é muito linda mesmo. Essa autora aqui, gente, a Amy Wenger, não sei falar o nome dela, é o primeiro livro dela, tá? E eu acho que ela mandou super bem nesse primeiro livro. Essa distopia é bem legal, é bem interessante. Como vocês sabem, distopia sempre tem as características, né, de uma distopia. E uma das características mais marcantes, né, de distopia nesse livro é que a sociedade é dividida em círculos. E cada círculo é responsável por uma atividade na sociedade desse livro. Ele é dividido em 5 círculos. O último círculo, que é o círculo do pântano, é onde vivem as pessoas que trabalham em todos os outros círculos, né? Todos os operários que trabalham nos outros círculos. Então lá mora todas as pessoas mais pobres, né, que servem nos outros círculos. O quarto círculo é o da fazenda, então o próprio nome diz, né? Vocês já devem imaginar. Ele é o responsável por cultivar todos os alimentos que vai abastecer, né, todos os círculos, principalmente o círculo principal que eu já vou falar com vocês. O terceiro círculo é o da fumaça, onde tem todas as empresas, onde tudo acontece, né, tudo é fabricado, é no círculo da fumaça. Aí temos, né, o segundo círculo, que é o círculo do banco, que é onde fica todo o comércio. E o quinto círculo, que é o círculo principal, que é o círculo central dessa sociedade, é chamado da joia, que é onde vive a realeza. E são as pessoas da nobreza mesmo, sabe? As pessoas que têm acesso a tudo, têm comida à vontade, têm muito dinheiro. E os outros círculos são os círculos mais pobres, né? E o do pântano é mais pobre ainda, são as pessoas que mais sofrem. E as pessoas que têm menos recursos, são as pessoas que têm menos comida também. E a Violet, ela é do círculo do pântano. O que acontece no pântano e o que acontece na joia? Nós temos dois opostos nessa sociedade. Na joia, onde vive a realeza, as mulheres da realeza, elas não conseguem ter filhos. Toda vez que uma mulher da realeza tenta, né, ter um filho, ou o filho nasce morto, com algum defeito genético, então assim, elas não podem se tornarem mães. Só que no pântano existem, né, algumas mulheres que têm poderes especiais. E todas essas mulheres que são descobertas logo cedo, que têm esses tipos de poderes, que são chamados de presságios, elas são enviadas para uma escola especial. E nessa escola elas ficam anos e anos sendo treinadas, sendo bem cuidadas e sendo preparadas para morar na joia. Elas são chamadas de substituta. E essas meninas, gente, que vão morar na joia,
elas acabam sendo tipo barriga de aluguel dessas mulheres da realeza. Então elas vão gerar os filhos dessas mulheres. Elas são as únicas pessoas que conseguem gerar os filhos da realeza, né? Para que a realeza não seja extinta, eles precisam, né, dessas meninas, né? Eles precisam dessas substitutas. E a Violet é uma dessas substitutas que está sendo treinada há muito tempo para morar na joia. E a Violet, né, ela tem poderes especiais, como eu já disse, que são os presságios. E os presságios, gente, nessa história, tem muita importância, porque assim, quanto mais presságio uma menina tiver, mais cara ela é. Por que eu tô falando cara? Porque quando ela atinge a idade necessária para ir para joia, que no caso da Violet são 16 anos, ela é enviada para joia e ela é leiloada, literalmente como se fosse um boi, como se fosse um quadro, a menina é leiloada. E durante esse leilão, quanto mais presságios e mais habilidades essa menina tem, né, fora a beleza física, mais dinheiro as pessoas vão conseguir nesse leilão, né? Mais retorno, né? Essas pessoas vão ter com essas meninas. E a Violet acaba sendo vendida, né, num desses leilões, e ela vai para casa de uma duquesa para ser a substituta dela, né? Para gerar o filho dessa duquesa. E quando a Violet, gente, ela vai para joia, que assim, a joia para eles, né, para todas as pessoas dos outros círculos, a joia é um lugar que não é todo mundo que tem acesso. Só pode morar na joia a realeza mesmo. E só vai na verdade, para a joia, pessoas que vão servir a joia também, que no caso, uma dessas pessoas que servem a realeza são as substitutas. E elas nunca sabem, né, o que elas vão encontrar lá na joia, como que é esse lugar. Então elas nunca imaginam o que vai passar, né, o que vai acontecer com a vida delas. E a Violet acaba conhecendo o verdadeiro lado da joia, todas as intrigas, todos os problemas, né, que as substitutas passam na joia, a partir do momento que ela vai morar na joia mesmo. Porque durante o tempo que ela foi treinada, não se falava muito como que era a joia. Ela simplesmente era treinada, ela simplesmente era cuidada pra morar na joia. E quando ela vai morar na joia, ela descobre coisas terríveis. E assim, é muito complicada a vida de todas as substitutas nessa joia. As meninas sofrem demais. Elas são tratadas como se elas fossem animais mesmo, como elas fossem objetos, assim. E é muito triste para as substitutas a vida delas na joia. E a Violet não tem ninguém, assim. Ela só tem uma amiga dela que também foi pra joia. E ela sente muito falta da família dela. Ela é aquele tipo de personagem, gente, que apesar, né, dela agora estar numa posição um pouco mais confortável, dela ter alimento, dela ter roupa, dela ter um lugar melhor para dormir, ela nunca se esquece da família dela, mesmo a família dela morando na pobreza, ela preferia trocar tudo que ela tem pra voltar a viver com a mãe dela, com os irmãos dela, assim. Ela é um personagem, assim, muito verdadeiro, é um personagem muito ligado às raízes dela. Eu achei muito lindo isso. E ela é uma personagem, assim, uma heroína muito forte. Apesar de todas as opressões que ela sofreu na joia, ela é uma menina, assim, muito forte, que tá tentando mudar tudo isso, ela tá tentando mudar esse quadro e ela sofre bastante, gente. Nossa, essa menina sofreu demais nesse livro. É um livro que te deixa, assim, muito aflita. É um livro, assim, que tem um final, assim, eletrizante, um final que te deixa, assim, eu não acredito que terminou assim, eu quero saber o que vai acontecer. E eu super indico a leitura dessa distopia, essa distopia é bem legal mesmo. Quando eu comprei esse livro, eu tive uma ideia, assim, de ser um livro meio a seleção, sabe? Por causa da capa, por conta da sinopse também, mas assim, ele não tem nada a ver com a seleção, tá, gente? O negócio aqui é mais complicado, sabe? E é um livro legal, tá bom, gente? Super indico a leitura desse livro e com certeza eu vou ler o segundo livro. Que ele faz parte de uma série, o nome da série é Cidade Solitária. Que na verdade, né, esse lugar onde eles moram é chamado, né, a Cidade Solitária.
O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é O Ganhador, do mês de março. Apesar de ser um livro que me assustou bastante, eu fiquei com muito medo lendo esse livro aqui, mas é um livro, assim, encantador. É um livro que te prende, assim, do começo ao fim. Esse autor é incrível, gente. Esse autor, assim, ele consegue te amarrar de um jeito que você nem percebe. Quando você vê, você já terminou de ler o livro. Eu estou falando do livro A Casa Assombrada, do autor John Boyne. Esse autor aqui, gente, muita gente já conhece ele. Eu já falei dele com vocês também. Eu já li outros livros dele. Ele é o autor que escreveu o livro Menino do Pijama Listrado. Ele também escreveu um livro que algum tempo atrás eu comentei com vocês, que também ficou em primeiro lugar em uma das minhas leituras alguns meses atrás, que é o livro Fica Onde Está ou Então Corra, que é um livro incrível, maravilhoso. E esse livro aqui é um livro, assim, incrível, apesar de ser uma temática diferente, né? É um livro mais misterioso, mas, assim, é um livro incrível, com uma história incrível, com uma personagem incrível. Esse autor, ele tem um dom, né, de escrever personagens, assim, marcantes, né? Que é o caso dessa personagem aqui, que é Elisa, que é uma jovem que vive em Londres no ano de 1867. A Elisa é uma jovem de 21 anos, que perdeu o pai recentemente, e ela tinha uma ligação muito grande com o pai, que era a única pessoa que ela tinha na vida dela, e depois da morte do pai, a Elisa acaba abandonando tudo. Ela resolve que ela tem que se mudar de Londres, porque Londres faz ela se lembrar do pai, né, a casa dela. Olha que tem um gato, gente, o que você quer aqui? Você não pode ficar aqui, gatinho, vai pra lá. Então, né, tudo na casa dela lembra o pai, então ela quer sair desse ambiente, ela quer ir embora de Londres, e ela acaba procurando emprego no jornal, e ela acaba descobrindo que numa cidade do interior estão precisando de uma governanta. Nesse anúncio, ela não tem muitas informações sobre esse novo trabalho dela, quanto ela vai ganhar, quantas crianças ela tem que cuidar nessa casa. Então, assim, esse anúncio não deixa muitas informações para ela. Mas como a Elisa está desesperada para ir embora de Londres, ela quer sair desse lugar, ela quer sair desse ambiente, ela acaba... Você de novo, gato! Ela acaba, né, aceitando trabalhar nesse lugar, mesmo não tendo tantas informações assim. Então, quando ela chega, né, nessa cidade, coisas começam a acontecer que ela não consegue entender, e ela tenta buscar respostas para isso. Quando ela chega na casa, né, que ela foi contratada, ela simplesmente só encontra duas crianças morando nessa casa. Só tem uma menina de 12 anos, que é uma menina, assim, super adulta, é uma menina que fala como adulta, apesar de ser pequena, é uma menina que pensa como adulta, e um menino de 8 anos, né, que é um menino super doce, mas que também tem umas características diferentes, que a Elisa fica um pouco curiosa em relação a isso. E ela não entende por que essas crianças moram sozinhas, e por que não tem nenhum adulto ali com elas. A única pessoa que mora ali com elas é o rapaz que trabalha, né, nessa propriedade, nessa mansão, que ele mora ali, ele é tipo um zelador, e é motorista também, né, desse lugar. E essas crianças simplesmente moram sozinhas, gente, assim, e a casa é super bem cuidada, as crianças são super bem cuidadas, são crianças saudáveis, e ela não consegue entender. E toda vez que ela procura, gente, saber onde estão os pais dessas crianças, quem que cuida deles, ninguém dá explicação pra ela. A única pessoa que sabe, né, sobre o que realmente tá acontecendo ali é o advogado da família, que é a pessoa responsável por pagar a Elisa, né, que pagar o salário dela. É a única pessoa que tem todas as respostas, só que a Elisa, assim, não consegue falar com ele. Ele é uma pessoa, assim, um advogado super ocupado, que na verdade ele tá fugindo dela, né, quando você lê o livro você entende que ele tá fugindo da Elisa, que ele não quer dar explicação pra ela, e toda vez que ela tenta, no próprio vilarejo, ou o padre da cidade, ou as pessoas que moram ali, toda vez que ela tenta, né, entrar no assunto da família, né, dessas crianças, as pessoas fogem delas, as pessoas não querem falar sobre isso, e a Elisa fica sozinha, gente, sem respostas, e ela sozinha tenta entender o que acontece, o que aconteceu com os pais dessas crianças, por que eles moram sozinhos, e coisas começam a acontecer na vida da Elisa, nessa casa, coisas muito estranhas, portas começam a fechar do nada, cortinas começam a se mexer, ela sente presenças constantemente, assim, então a Elisa percebe que a casa realmente é assombrada, e ela não sabe por que isso acontece.
E mesmo a Elisa nunca acreditando nisso, ela acaba vivenciando isso e ela procura, gente, de todas as formas tentar entender o que acontece ao redor dela. E ela acaba criando uma afinidade com essas crianças, né? Ela acaba se compadecendo com a situação, né, desses dois. Ela tenta ao máximo cuidar deles, tenta entender a vida deles, só que assim, é bem complicado com a Elisa e você passa, gente, maus bocados lendo esse livro. Eu fiquei muito aflita. Teve momentos que eu li esse livro que eu não quis ler à noite, gente, que eu fiquei muito impressionada, assim. É um livro, assim, esse autor, ele tem um dom de te prender de uma maneira que eu não consigo explicar. E você fica muito curioso e quando você pensa, não, agora eu vou descobrir o que vai acontecer. Você não descobre nada, gente. É que você se enterra mais numa escuridão sem fim, numa dúvida sem fim, mas esse livro é incrível, gente. É um livro muito bom, com um final também muito bem feito, tá? Um final, assim, digno de John Boyne. E eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler esse livro. Eu só não vou falar mais sobre o livro, porque senão eu vou dar spoiler. E eu não quero dar spoiler. Então, assim, uma coisa eu digo pra vocês, leiam esse livro que vocês vão gostar. Pra quem gosta de um livro de mistério, pra quem gosta de uma história de mistério, né? História sobre casas mal assombradas, vocês vão gostar desse livro, que é um livro bem interessante. E eu gostei demais dessa leitura. E ele foi o ganhador do mês de março. Então, essas foram as minhas leituras do mês de março. Mas espero muito que vocês tenham a oportunidade de ler esse livro. Espero que vocês me sigam no Instagram também, porque lá eu sempre coloco, sempre posto as novidades das minhas leituras do mês. E espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. E espero muito que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau!